A noite de 13 de janeiro de 2012 começou como outras a bordo do Costa Concórdia. Luzes elegantes nos salões, vozes sobre champanhe, passadiços onde casais caminhavam e passageiros que olhavam para o mar como se fosse apenas mais um cenário de luxo. O navio era um colosso branco, uma cidade que flutuava, promessa de segurança e conforto para milhares que haviam confiado sua viagem à companhia. Às 21h45, a expectativa e a confiança encontraram de forma abrupta um obstáculo imóvel, rochedos à beira da ilha de Gílio. Se esta história prender sua atenção, fique até o fim. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Ajuda a manter viva a memória e o trabalho de investigação que segue estes eventos. A manobra que aproximou o navio da costa foi, desde então, o centro de todas as perguntas. Num litoral pontilhado por águas rasas e afloramentos rochosos, a decisão de uma curva próxima demais transformou o itinerário numa rota de risco. O casco raspou nas Scully Rocks. Abriu-se uma fenda que não se veria de fora, mas se faria sentir instantaneamente. Um gemido metálico, vibrações que subiram pelas estruturas internas, a água entrando onde não deveria. O navio demorou apenas alguns minutos para revelar o que significava estar ferido em pleno mar. Uma inclinação que crescia, portas que emperravam, corredores que se inclinavam como se o chão tivesse esquecido sua promessa de firmeza. Dentro, a noite teve duas velocidades. Havia aqueles que, no primeiro choque, pensaram em uma falha técnica, um tropeço do maquinário, e houve os que sentiram medo imediato. Em salões iluminados, a música calou-se para quem a escutou primeiro. Em cabines, pessoas apertaram-se umas às outras, procurando luzes ou respostas. Os anúncios a bordo, que deveriam acalmar e orientar, saíram confusos e insuficientes para muitos. Havia um tempo entre a colisão e a retirada ordenada que se alongou. Nesse vácuo, surgiram ações improvisadas, passageiros ajudando passageiros, tripulantes lançando coletes, grupos se organizando pelos corredores inclinados, famílias agarrando malas, sem saber se levavam mais do que lembranças. O mar que bordeava Gílio foi ao mesmo tempo amparo e ameaça. No escuro rés do convés, cabos e boias tornaram-se frágeis fios de esperança. Alguns passageiros pularam para a água, outros acharam nas lanchas infláveis e nos botes uma possibilidade de salvação problemática, porque o listamento do navio impedia o uso correto de muitos destes equipamentos. Da terra, luzes surgiam, faróis de lanternas, fachos de moradores de Gílio que, ao perceberem que algo estava errado, subiram as encostas e correram até a costa. Pescadores lançaram pequenas embarcações sem trato formal, movidos por reflexo humano. O auxílio veio em gestos simples, redes estendidas, braços para puxar, cobertores estendidos sobre quem chegava molhado e atônito, e salvou vidas naquele limiar entre o abandono e a ajuda. As horas que seguiram foram de mistura entre heroísmo e tragédia. A comunicação entre a ponte e os passageiros apresentou falhas. A compreensão do que realmente acontecia demorou a se sedimentar. A escuridão amplificou o pânico. As lâmpadas de emergência, os geradores de reserva, a água fria pelo corredor, tudo isso construiu uma cena em que a engenharia e a fragilidade humana se encontraram no mesmo espaço. Em algum ponto da noite, equipes oficiais e voluntários conseguiram organizar acolhimento na ilha, abrigos improvisados, atendimentos médicos, contagem dos que chegavam. A contagem dos que não chegariam era e permaneceu um peso que ninguém queria carregar. 32 vidas seriam contabilizadas como perdidas, outras dezenas feridas, muitas famílias marcadas para sempre. Na manhã seguinte, o Gigante já não era apenas um navio elegante, era uma carcaça semi-inclinada, encalhada, rosto voltado para a costa como quem teve a vaidade esmagada pelo próprio peso. Helicópteros sobrevoavam, mergulhadores desceram para checar danos, peritos mapearam a fenda no casco.
A ilha de Gílio, cuja economia repousa em parte sobre o turismo, viu sua rotina transformada por semanas. O porto virou estação de apoio, ruas abrigaram jornalistas e os moradores viraram protagonistas em diversas histórias de socorro. Para muitos deles, as imagens e os relatos que viriam ao mundo não substituíram a sensação íntima de ter tomado ao acaso o papel de quem socorre. As investigações não demoraram a buscar causas e responsáveis. Havia registros de navegação, gravações de comunicações, depoimentos de tripulantes e passageiros. A orientação de uma aproximação arriscada, a escolha de trajetória junto à costa foram tratadas como elementos centrais no processo de responsabilização. Em 2017, uma sentença pública determinou que o capitão Francesco Schettino fosse condenado a 16 anos de prisão por negligência, homicídio culposo múltiplo e abandono de navio. A sentença representou para muitos uma tentativa de converter em justiça a perplexidade coletiva. Quando alguém com responsabilidade falha, a lei é uma das formas de resposta que a sociedade tem para afirmar limites e consequências. Ao lado do processo judicial, começou um capítulo técnico que rivalizaria em escala com o próprio acidente, a remoção do navio. Não se tratava apenas de tirar um objeto inerte do Recife. O Costa Concórdia era uma cidade metálica tombada, com centenas de toneladas de aço e interiores ainda impregnados de memória. Engenheiros de várias especialidades propuseram soluções. Entre as opções, uma técnica chamou atenção pela audácia, o parbuckling. Em termos simples, o parbuckling é o ato de girar um navio encalhado até que ele retorne à posição vertical. Para isso, construiu-se ao lado do casco uma estrutura de plataformas submarinas e se fixaram rolamentos e cabos de aço. Grandes caixões de aço, bossons, seriam presos ao lado exposto do casco e enchidos de ar no momento certo, acrescentando força de flutuação. A rotação ocorreria de forma controlada, quase como erguer uma nauca adormecida, sem rasgar ainda mais o corpo do navio. O projeto exigiu meses de planejamento, modelagem e testes. As equipes calcularam forças, pressões, pontos de fixação, instalaram bases no leito marinho, colocaram cabos poderosos como artérias que permitiriam movimentar um organismo metálico de milhares de toneladas. Havia um teatro técnico de precisão, mas também um teatro de vigilância social. Câmeras globais observavam cada passo, e a opinião pública pendia entre ceticismo e admiração pela complexidade da operação. Para os moradores de Giglio, o procedimento era, em parte, uma promessa de restauração do cenário e, em parte, um risco calculado. Qualquer erro poderia liberar poluição, detritos, causar impacto ambiental. Enquanto as equipes se preparavam para o parbuckling, restava lidar com questões menores em aparência e gigantescas em consequência. Remoção de resíduos do interior, salvaguarda de estruturas que poderiam cair, preservação dos vestígios que interessavam as investigações e a memória das vítimas. Cada contenção, cada amarração era medida com a consciência de que aquilo não era apenas uma obra de engenharia, mas também um ritual de desaceleração daquilo que havia sido um desastre humano. Na noite que antecedeu o início das manobras, os operários acenderam holofotes sobre o casco inclinado. O navio, visto de perto, parecia um monumento abandonado. Suas janelas, olhos escurecidos, seu nome ainda visível na proa, um lembrete daquilo que antes foi orgulho. Um silêncio técnico pairava sobre a enseada, homens e máquinas prestes a devolver algo do que restou à ordem do mundo. Os passos do parbuckling começaram com cautela e se transformaram aos poucos em um movimento quase imperceptível, uma rotação lenta que, para quem observava em terra, parecia milagrosa por sua paciência. A cada fração de grau erguida surgiam tensões e ajustes, mas também aplausos contidos entre os técnicos. Ainda restavam etapas, estabilização, içamento de bósons, selagem de compartimentos, espera por dias calmos para rebocar. E havia, por baixo de tudo, a pergunta que muitos se fariam por anos: como reparar o que foi arrancado da vida de tantas pessoas?
As memórias que ficaram não são apenas números e datas, mas imagens, lanterna cortando a noite, um bote improvisado puxando alguém náufrago, um traje de gala abandonado num corredor inclinado. Também são procedimentos técnicos que mostraram o que a engenharia moderna pode fazer diante de um erro humano e de um acidente que expôs fragilidades. O Costa Concórdia deixou lições em protocolos de segurança, em práticas de evacuação e em debates sobre responsabilidade no mar. Ficou ainda a constatação de que o orgulho humano pode ser tão grandioso quanto um navio e que, quando falha, as consequências exigem respostas largas, judiciais, técnicas e morais. No entanto, a história do navio não estava encerrada naquela rotação inicial. O trabalho que viria pela frente envolveria outros passos igualmente delicados: o reflotamento definitivo, o reboque ao estaleiro, o desmanche controlado em Gênova. Para cada fase, haveria confrontos com a legislação, com a comunidade, com a técnica. Para cada avanço, lembraria-se que não havia restituição plena para as perdas humanas. Enquanto o casco lentamente retornava à posição vertical, os envolvidos sabiam que estavam fechando um capítulo material, mas que o capítulo humano permaneceria reaberto nas vidas de muitos. No convívio com essa mistura de ciência e luto, Giglio e o mundo se obrigaram a olhar para duas imagens simultâneas: a do homem frágil diante de decisões de risco e a do coletivo que responde com engenho e solidariedade. Ainda assim, restava a pergunta prática que alimentava debates e incertezas: como transportar um colosso daquele tamanho sem pôr em risco o ambiente e sem apagar a memória que ali estava inscrita? O início do Parbuckling era uma resposta técnica, mas não encerrava a narrativa de responsabilização, investigação e reconstrução ambiental e social que se seguiriam. O casco, completamente erguido, ainda exigia cuidados minuciosos. Antes de qualquer deslocamento longo, equipes especializadas trabalharam para interiorizar o navio, retirar o combustível, as substâncias perigosas, os detritos que ameaçavam o mar e a vida que nele vivia. Cada tambor, cada tubo drenado foi catalogado. Cada vestígio olhia a rotina de quem trabalha com risco controlado. O objetivo era claro: transformar um monumento à tragédia num objeto cuja movimentação não aumentasse a dor nem o prejuízo ambiental. Quando o rebocador finalmente puxou o que restava do Costa Concórdia rumo a Gênova, a viagem teve o caráter de uma peregrinação técnica. Havia escoltas, inspeções e pausas para checar a estabilidade dos cascos e das amarras. Havia também olhares que seguiam o comboio desde as praias próximas, como se aquela caravana metálica levasse além do navio a esperança de um fechamento possível. Do alto das colinas de Giglio, moradores assistiam em silêncio. Alguns acenavam em despedida, outros se afastavam, incapazes de encarar a imagem que atravessava o horizonte. No estaleiro, o desmanche transformou-se em processo ritualizado de revelação. Chapas de aço foram cortadas, compartimentos abertos, corredores escurecidos, percorridos por equipes de arqueologia industrial e por técnicos que procuravam preservar o que tivesse valor histórico ou fúnebre. Objetos que pudessem servir a investigações, memórias ou museus. Parte do aço foi reciclada, algumas peças entregues a famílias e instituições, outras guardadas por promotores e peritos. O trabalho final de desmontagem foi discreto quanto possível, porque a exposição pública intensa poderia reabrir feridas. Ao mesmo tempo, o plano jurídico se desdobrou em tribunais. Processos civis e criminais cruzaram jurisdições. Familiares buscaram respostas e reparação. Especialistas tornaram-se testemunhas sobre cultura de segurança, treinamentos, responsabilidades empresariais e comando de bordo. O julgamento do comandante concentrou paixões e discussões sobre a fronteira entre erro, negligência e crime.
Sentenças, apelações e debates públicos não devolveram as vidas perdidas, mas estabeleceram precedentes e reforçaram a urgência de práticas mais rígidas no mar. Gílio passou por transformações lentas. O turismo adaptou-se. Alguns hotéis fecharam por tempo, outros reabriram com placas que lembravam a data e honravam as vítimas. Veio também a necessidade de ressignificar. Memória não é só litígio, é também cuidado. Um pequeno memorial perto do porto ofereceu um espaço para as famílias. Cerimônias foram realizadas em datas simbólicas. Houve quem defendesse que o local deveria ser esquecido e quem insistisse na preservação do luto como contraponto à indiferença. As lições técnicas foram absorvidas. Protocolos de evacuação tornaram-se mais rígidos. Procedimentos de inspeção de rotas e de comunicação mais claros. Treinamentos de tripulação passaram a simular condições extremas com maior frequência. Mas, mais duradoura que qualquer norma, ficou a lição humana. O episódio demonstrou o alcance das decisões individuais e a responsabilidade coletiva de aqueles que operam com vidas na balança. Anos depois, quando o estaleiro já não fumegava com o corte do casco e as águas ao redor retornavam a um azul menos tenso, Gílio retomou suas rotinas de pesca e de veraneio. O mar guardou suas cicatrizes, mas também mostrou sinais de recuperação. Peixes voltaram, praias foram limpos, bares reabriram com mesas viradas para o horizonte. E, ao entardecer, moradores e visitantes ainda olhavam para a mesma linha onde um dia passava o gigante inclinado, lembrando que, por trás da técnica que ergueu e desmontou o navio, havia pessoas que seguiam vivendo com as perguntas e as respostas que o desastre impôs.